demais. Não, né? eu queria fazer uma pergunta antes disso. Sim, bora. Em que momento que ele percebeu Virou a chave, né? que virou a chave? Esse é sagrado. É, pô. Faltou, né? Já atravessou. É. Verdade, Não, porque verdade. existe aquele contexto. Pô, ele tava nas redes sociais trabalhando. E aí ele fala assim, cara, como que eu posso servir agora? É agora, né? É, Como é que eu Isso. vou... Então, 2015 eu comecei a vendendo igual todo mundo, né? Recebi uma mensagem por e-mail, aí quero comprar, eram uns 4 e-mails, vai, volta, até a pessoa pagar de fato. A consultoria. A consultoria, aí eu fazia o quê? Um questionário, Google Forms, daquele que fica solto, a resposta do aluno, só vai empilhando. E aí eu elaborava no Word. Em 2016 eu já resolvi fazer minha primeira plataforma. Aí 2016 foi a grande virada de chave, de forma intuitiva, não pensada. Rapidinho. Esse aí, ó, essa primeira, É a você já consultoria fazia fitness. online. É. Já fazia... Consultoria fitness. já. Cliente Entendi. final, pessoa que quer emagrecer, mudar Aham. o corpo. Isso. Aí 2016 foi a virada de chave. Por quê? De forma intuitiva, eu tive uma ideia de convidar uma influencer na época, de fazer grupo no WhatsApp. Gente, tô falando 2016. Essa história de hoje, 2020, 21, 22, o pessoal fazia, eu já tava fazendo em 2016. Aí a gente percebeu 50 pessoas dentro de um grupo, que eu acho que o WhatsApp só cabia isso, era isso? Cabia apenas, não era 250 não ainda. Não, 50, perdão. Era 50 pessoas dentro de um grupo, antigamente. Aí depois que foi aumentando essa quantidade. Aí a gente colocou a consultoria por 197. Quem comprasse a consultoria, eu montava o treino de forma individual e fazia parte desse grupo com a influência. Aí eu já estava tracionando, já tinha plataforma e a primeira vez que a gente fez isso, 50 vagas em 3 horas e meia. Vendemos. A influência tinha uma conversão bem boa. Aí o que aconteceu? 197, fizemos então um valor das vendas ali de forma rápida e instantânea ali. 10 mil em 3 horas e meia. Pra gente na época foi Era o quê? Né? um Desenhei susto. isso aí para uns 10 amigos meus personal. Nenhum fez. Nenhum faz. Nenhum fez. nem vai Mas fazer. Nenhum quando fez. isso? Qual ano? 2 anos atrás, né? Aí. Não, podia ser Tô qualquer- falando É. 2016. É, não. Aí dali aconteceu que a influencer tinha muita atração, tinha muita prova social. Aí 2016 para 17 eu tinha dia de 20, 25 vendas de consultoria dia. Aí eu juntei a prova social de resultado, prova social de venda e fui fomentando aquela frequência ali. 2017 foi o grande boom. Que eu falei bem assim, de dar aula para 2 médicos e falar de X, Y de salário e eu dando aula de personal falando, cara, eu ganho mais do que os dois. E bem mais do que os dois, né? Era coisa assim de... E eu olhei assim, eu falei, surreal. E aí, a gente vai entrar agora no assunto delicado, né? E como é que era a comunidade de personagens ou o meio vendo isso? Ah, tomei muita porrada. Agora, Porrada hateava, demais, né? né? É. Hateava. Até hoje. Parecia galera parecia tipo assim, banda de galera que nasceu na década de 50, nunca tinha visto internet e criticava, né? Não, era muita crítica. Era muita Tinha situações assim, de subir a escada de uma academia, você dá bom dia e não ser respondido. Era Que já virou a panelinha ali, né? Era crítico, Ó, mas eu vi hoje um short do Paulo Musi, que ele falou que é uma frase de Napoleão, mas eu não sei a frase ao certo. Mas o que ele disse foi o seguinte, que a gente tem que saber que algumas situações dessa, principalmente de hate, que a gente não pode confundir ignorância com ódio. Exato. Você sabia que a maioria desses casos é mais ignorância? Sacou? O cara queria ser você, mas ficou puto de não conseguir, de não ser e acaba... De não ter sido o primeiro ou de ter dado não o primeiro ter sido, passo. de não ter virado. E eu achei essa frase muito forte, porque às vezes a gente fica com raiva também das pessoas que reagem dessa forma, mas é mais ignorância do que É ódio. falta de percepção. Mas imagina É uma situação assim, hoje quando você pensa em relacionamento, você minimamente precisa entender o seguinte, você tem um certo patamar, que sua audiência também é certo patamar. Se começar a ocorrer uma distância muito grande disso, vai gerar o quê? Uma falta de empatia do processo. Então, assim, hoje você vê cases de gente que antigamente era muito humilde, que se tornaram milionário, mas que fazem esse trabalho de storytelling maravilhosamente, que é
o top 1, né? O Carlinhos lá. Carlinhos Maia. Então você vê que hoje ele tá multimilionário, só que o case dele, ele foi um dos primeiros caras a contar a história nos stories. Sim. Então ele toma muito esse cuidado de não perder a essência. E ele fala mesmo, se eu ganhei dinheiro hoje, por que eu não vou usar as coisas boas que eu posso me proporcionar, né? Claro. Então, mas ele toma muito esse cuidado de não se afastar demais. E quando você tá no nível profissional, de vida, seja o que for, a gente tem que ter a sabedoria desse processo. Se você vê que alguém tá se distanciando, você tem duas coisas, né? Ou você cola e vai junto e essa pessoa te traciona, mas você precisa suportar a dor da comparação, ou você se afasta e critica. Exato. Aí, Cara, cola e vai junto. mas aí Pelo amor de é outro ritmo. Vai ter que suportar, né? Tem que suportar. Show de bola. Não, mas aí ele pode retomar. Então, na parte ali que você falou, 2016, 2017, que você teve o boom. Isso. E aí eu fiz o parêntese da galera que, tipo assim, olhou aquilo ali e falou assim, não é possível. Aí já foi o foguete e começaram as críticas de ir na academia, a galera te ignorar ou não começar a fazer os grupinhos e tal. E dali pra frente, como é que foi essa questão, Luciano? Atropelou todo mundo. É sempre existe uma transição, né? Primeiro eles te criticam, depois eles ficam em silêncio. Voltando à parte profissional mesmo. Aí você construiu a sua primeira plataforma, fez aquele lançamento, aí teve a personal, a personal influencer. Aí eu cheguei, assim, fazer com outras influências também. Então fui pro Rio, Raquel Apolônio foi a gente tomou açaí lá na época do Gui Trestini, Raquel Apolônio, a gente tomou açaí, tipo assim, em 2017, nesse ano assim. Tem essa ideia aqui, vamos desenvolver? Aí tiveram outras influências que era conversão insana, assim, era coisa absurda de vender 150 em menos de 24 horas, por exemplo. 247, 297, aí começou a entrar num patamar bem elevado. Aí tinha as consultorias, mais a prova social da influencer. Aí você vai tracionando, até que foi o grande carro-chefe da minha vida, que mudou o tom de vida mesmo, de financeiro, até mesmo de qualidade de vida, tempo de qualidade, de você levar um outro patamar, até que veio a pandemia, né? Aí da pandemia surgiram o seguinte, imagina, eu trabalhando com elaborações de treinos, que na sua grande maioria era para dentro de academia, e as academias fecharam. Só que antes de fechar, eu pensei, cara, se vai fechar, a gente tinha um produto lá de aulas gravadas, aí a gente liberou esse primeiro produto na primeira semana, a academia fechou aqui em Vitória dia 17 de março, eu lembro muito da data, era uma terça-feira. No dia 16, quando tava o burburinho, a gente liberou esse produto, foram 8.000 downloads. Era eu com 2 blogueiras. Aí a gente chamava de 15 fit, ou seja, era um treino para 2 semanas, 4 treinos, 2 meses fazia o case. Aí quando fechou a academia dia 17, aí na outra semana, dia 22, 3, que foi numa segunda-feira, eu falei, cara, vou treinar em casa e vou ligar o Instagram. Aí eu convidei uma blogueira, uma influencer na segunda, outra na terça, outra na quarta, acabou que eu fechei o tempo inteiro, que se tornou a live das 11. Então a gente ficou 8 meses, todos os dias. Era todos os dias. De segunda a segunda. Todos os dias. Até domingo. Domingo era uma aula de alongamento. Aí surgiu o quê? A consultoria calmou, teoricamente. Aí eu foquei nas mentorias para profissionais. E essa live das 11 deu espaço à plataforma que é uma academia digital. É como se fosse um Spotify, um Netflix ali de treino. Tem várias aulas ali dentro, onde tem um custo que é mais barato que uma pizza, e as pessoas têm uma qualidade de treino absurda dentro dessa ciência que eu trago para as pessoas treinarem em casa. Então é a consultoria fitness e a academia digital, que é o Free Fitness. Aí a mentoria, eu fiz um movimento, retomei com esse movimento da mentoria, e a plataforma que eu uso para elaborar o treino eu loco para outros profissionais. Então se você fala hoje, o que você tem? Diretamente são 4 produtos. Só que aí, um profissional que a gente vê potencial, a gente faz um link desse mundo digital dele e recebe uma comissão. A nutricionista que a gente faz um link e recebe comissão. Então eu tenho de forma indireta mais 4 produtos também. Então são 8. Tipo uma incubadora de profissionais. Você atende o seu público e ajuda outros profissionais ainda. Ajuda outros profissionais. Quando vê que tá dentro da sua mão ali.